Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração de cada vascaíno, um bom começo de noite. Eu peço a todos os amigos que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para nos conceder um voto de confiança e se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ative um sininho para vocês receberem as notificações. E prezados amigos vascaínos, neste vídeo falaremos aqui sobre as eleições do Vasco da Gama. Vamos falar aí sobre o jogo envolvendo Vasco da Gama e Caracas. Vamos falar aí de jogadores saindo, jogadores chegando. Bom, vamos lá. Primeiramente, as eleições do Vasco da Gama. Meus amigos, os 5 candidatos do Vasco da Gama, Jorge Salgado, Campelo, Levenciano, Sérgio Frias e Júlio Brandt, estão reunidos neste momento em São Januário. Os postulantes a presidente do Vasco da Gama estão discutindo o melhor formato para essas eleições aí. Eleições essa que tem possibilidade sim de serem adiadas para o dia 14. Meus amigos, os presidentes dos poderes do clube compareceram também, menos o senhor Mussa, deixando claro aí que o senhor Mussa quer avacalhar o processo eleitoral do Vasco da Gama. É um camarada que está pensando na chapa do filho dele. Ele não está pensando no quadro social, no torcedor vascaíno. Quer melar, quer fazer falcatrua nessas eleições. Fazer o quê? A justiça está dando brecha e está apoiando aí mais um golpe no Vasco da Gama. Eu espero que as eleições do Vasco da Gama sejam presenciais. E espero também que o Levenciano vença essas eleições. Você que pensa ao contrário, deixe aí nos comentários, por gentileza. Vasco da Gama e Caracas. Jogo importantíssimo amanhã. O Vasco da Gama treinou no CT do Dragão, o CT do Atlético Goianiense, nesta manhã. Vasco viajou lá para Caracas. Amanhã às 21h30 é a hora da verdade. O Vasco da Gama venceu a primeira partida por 1-0 aqui em São Januário. O Vasco joga por empate e, meus amigos, é mais do que uma partida de futebol. Digo isto para os amigos porque essa partida está valendo R$2.800.000 para o classificado. Então, meus amigos, o Vasco precisa muito colocar a mão nesse dinheiro para arcar com os compromissos. Dentro de campo, o Castan está confirmado na zaga do Vasco da Gama. O Pikachu também, até porque o Caio Tenório está com Covid e o titular contratado junto ao PAOK, o Léo Matos, está aí sem condições, não está inscrito na segunda fase da Sul-Americana. O Benítez treinou normalmente hoje, tá? Normalmente vai para o jogo, mas há uma dúvida com relação ao Thales Magno. As chances do Thales Magno é muito remota, porque ele sofreu uma fratura na bacia, certo? O provável time do Vasco da Gama para amanhã é Fernando Miguel, Iago Pikachu, Miranda, Castan, Henrique, Léo Gil, Andrei,
Carlinho, Benítez, Ribamar, Thiago Reis ou Vinícius. Esse é o time do Vasco para amanhã. E meus amigos, vamos falar aqui de saída e chegada de jogadores. Hoje o Talleres da Argentina pediu para que o atleta Guilherme Paredes retornasse à Argentina. O jogador estava mal no Vasco, o Vasco não fez nem jogo duro, o Vasco liberou e já está publicado aí no BID, tá? A liberação do Guilherme Paredes para a Argentina. Guilherme Paredes jogou 13 jogos com a camisa do Vasco da Gama e não fez nenhum gol. Certo, meus amigos? Hoje aí a gente tomou conhecimento aí que 2 atletas estariam também negociando com o Vasco da Gama. O Jason Guzmán, certo? Colombiano. O Vasco formalizou uma proposta para este atleta. O atleta gostou da proposta, quer jogar no Vasco da Gama. É informação aí do próprio empresário do atleta, certo? E é um jogador que teve muito destaque na seleção sub-20 da Colômbia. Seria um reforço aí para o meio-campo. E muitas pessoas dizendo aí, está chegando este atleta colombiano porque o Benítez está indo embora. A gente não sabe ainda. A reunião com relação ao Benítez foi adiada para amanhã. Isso não caiu bem na Argentina, mas o Campelo tinha que estar presente nessa reunião hoje. Essa reunião aí ele não poderia faltar. Então amanhã o Vasco senta, tá? Para poder discutir com o Independente aí as bases aí da venda do Benítez. E meus amigos, surgiu uma notícia também hoje, jogador lá do Fluminense, o Dodge, destaque aí do Fluminense no Campeonato Brasileiro, fez até um gol contra o Vasco da Gama. Ele está com muita dificuldade para poder chegar a um denominador comum com o Fluminense no que tangencia aí a renovação de contrato dele, que acaba em dezembro. O empresário teria oferecido esse atleta para outros clubes e um desses clubes aí é o Vasco da Gama. É até um bom jogador esse Dodge aí, um volante que começou lá no Criciúma, tem 24 anos, né? E seria uma boa, porque o Vasco precisa de homens de pegada ali no meio-campo. Certo, meus amigos? Essas foram as notícias aí do Vasco da Gama. Coloquem aí nos comentários o que você achou e vamos acompanhar todo o trâmite aí com relação a contratações, saídas e também as eleições do Vasco da Gama. Grato pela atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!